nessa aula iremos apresentar o que é o processo inflamatório, como ele ocorre, as suas classificações, suas manifestações clínicas, as doenças inflamatórias e o seu tratamento. O que é o processo inflamatório? A inflamação ou o processo inflamatório é uma reação do organismo e tecidos vascularizados a um agente agressor, ou lesão dos tecidos, que é caracterizado pela saída dos líquidos e de células do sangue para o interstício, na qual o objetivo é preparar a área lesionada para um reparo tecidual e restauração de função caso a tenha perdido, eliminando a causa inicial da lesão e as células lesadas. Em um processo inflamatório, a região atingida apresenta rubor, que é uma característica avermelhada e se torna quente, devido ao aumento do fluxo de sangue e dos líquidos corporais migrando do vaso sanguíneo para o meio extracelular até o local lesionado, que apresenta um organismo invasor. Na área inflamada, também ocorre o acúmulo de células provenientes do sistema imunológico, com dor localizada, mediada por certas substâncias químicas produzidas pelo organismo. No processo de inflamação, os leucócitos destroem o tecido danificado e enviam sinais para os macrófagos, que ingerem e digerem os antígenos e o tecido morto. Em algumas doenças, esse processo pode apresentar caráter destrutivo. A inflamação pode ser também considerada como parte do sistema imunitário, o chamado sistema imune inato, por sua capacidade para deflagrar uma resposta não específica contra padrões de agressão previamente e geneticamente definidos pelo organismo agredido. Como ocorre a inflamação? O processo inflamatório acontece com uma agressão tecidual que segue os fenômenos vasculares mediados pela histamina. Como resultado, ocorre a alteração do calibre vascular, ou seja, uma vasodilatação, e depois um aumento da permeabilidade vascular através da contração endotelial, formando lacunas. Logo após, ocorre eventos celulares como a diabedese leucocitária e fagocitose. A diabedese leucocitária ocorre entre diversas fases. A primeira fase ocorre a marginação leucocitária, na qual é um acúmulo de leucócitos na periferia do vaso. A segunda fase é a rolagem, que é o processo de aderência transitória mediada principalmente pelas selectinas, onde os leucócitos vão rolando até a lacuna do vaso. A terceira fase é mediada principalmente pelas integrinas, onde os leucócitos não sabe se ficam ou se vão para fora dele. A quarta fase ocorre agora a diabedese. Esse processo ocorre principalmente pela PECAM, molécula mediadora da inflamação. A quinta e última fase é a quimiotaxia, que é o processo que ocorre por várias substâncias, como, por exemplo, os leucotrienos C5A, sistema complemento, e citocinas, na qual os leucócitos e as células polimorfonucleares, neutrófilos e macrófagos migram no interstício na direção do estímulo quimiostático e são ligados ao foco da lesão. Bom, essas células realizam a fagocitose dos elementos que estão na origem da inflamação e formam mais mediadores químicos, como a quimiocina, bradicina e leucotríneos. Todos esses fatores atuam em conjunto, levando aos eventos celulares e vasculares da inflamação. Como consequência, acontece um aumento do calibre de capilares responsáveis pela irrigação sanguínea local, aumentando a circulação sanguínea e o aumento da temperatura local. O edema ou inchaço ocorre a partir do crescimento da permeabilidade vascular aos componentes do sangue, que leva ao extravasamento do líquido intravascular para o espaço intersticial extracelular. A dor, que é um sintoma bastante presente nos casos de inflamação, é causada pela estimulação das terminações nervosas por algumas dessas substâncias liberadas durante o processo inflamatório. Por hiperalgesia,
que é o aumento da sensibilidade dolorosa, promovida pelas prostaglandinas e pela bradicina, que também está relacionado ao edema. Sua classificação. A classificação da inflamação pode ser de 3 tipos, sendo a inflamação aguda, crônica e a inflamação crônica subclínica. A inflamação aguda tem seu início imediato e dura pouco tempo. Pode ser ocasionada por patógenos orgânicos, radiação ionizante ou por traumas mecânicos, na qual a resposta celular na inflamação aguda é mediada por neutrófilos, basófilos, mastócitos, eosinófilos, macrófagos, células dendríticas e epiteliais. Essas células elas saem do vaso para o combate do patógeno. Os principais mediadores químicos envolvidos nesse processo são a bradicina e as prostaglandinas. A inflamação aguda se dá por um agente pouco patogênico, é uma agressão considerada leve, com uma reação inflamatória de curta duração e de pequena intensidade. Já a inflamação crônica, ela é resultado se houver persistência da inflamação aguda, iniciando o processo da inflamação crônica, que é causada por um agente muito resistente e patogênico. Esse processo pode durar por dias, meses ou até mesmo por anos. É um processo caracterizado pela atividade com a presença dominante de macrófagos no tecido lesionado, onde esses macrófagos liberam mediadores que, ao longo do prazo, tornam-se prejudiciais não só para o agente causador dessa inflamação, mas também para os tecidos da pessoa. Com a tentativa de reparo na área lesada, ocorre a formação de tecido conjuntivo e angiogênese. Sobre a inflamação crônica subclínica. É o agente central do processo de envelhecimento do ser humano. Isso porque esse tipo de inflamação, que não se pode observar a olho nu e age de forma silenciosa no nosso organismo, atua como uma precursora de doenças como aterosclerose, diabetes tipo 2, câncer, obesidade, artrite, fibromialgia, hipertensão arterial e outras doenças neurodegenerativas. Devido a uma série de desequilíbrios relacionados ao estilo de vida moderno, como a má alimentação, o sedentarismo e o estresse, por exemplo, um número cada vez maior de indivíduos adquire ao longo do tempo este estado pró-inflamatório. E o resultado disso é a incidência crescente de doenças crônico-degenerativas. O infarto não é uma doença do colesterol, mas sim uma doença inflamatória. Sem a presença da inflamação no corpo, não há maneira que faça com que o colesterol se acumule nas paredes dos vasos sanguíneos e cause doenças cardíacas e derrames. Sem a inflamação, o colesterol se movimenta livremente por todo o corpo, como a natureza sua determina. Os principais culpados pela inflamação subclínica são o sedentarismo, estresse, tabagismo, poluição ambiental, infecções crônicas e principalmente a má alimentação, com a sobrecarga de carboidratos altamente processados, como exemplo a açúcar e a farinha branca e todos os outros produtos fabricados a partir deles. Tem também o excesso de consumo de óleos de canola, soja, milho e girassol. A diferença entre a inflamação aguda da inflamação crônica se dá que a inflamação aguda é basicamente uma reação vascular, e a inflamação crônica é uma reação celular proliferativa que pode ocorrer com a formação de um granuloma. Nessa tabela a gente consegue observar as principais características dos processos agudos dos crônicos. O agente causal da inflamação aguda são patógenos orgânicos, radiação ionizante, agentes químicos e trauma mecânico. O agente causal da crônica é a persistência do estímulo inflamatório inicial e autoimunidade. As células envolvidas na aguda são os neutrófilos, monócitos, macrófagos, mastócitos. Na crônica são os macrófagos, linfócitos e fibroblastos. Os mediadores primários na aguda são as aminas vasoativas, eicosaminoides, quimiocinas, espécies reativas de oxigênio. E na crônica são o interferon gama,
citocinas, fatores de crescimento e enzimas hidrolíticas. O início da inflamação aguda é imediato e o da crônica é tardio. A duração da aguda são poucos dias e a da crônica pode durar meses ou até mesmo anos. A evolução da aguda é uma cicatrização com restituição, formação de abscesso ou cronificação, e da crônica é destruição tecidual e fibrose. Manifestações clínicas. O processo inflamatório é útil e necessário para o organismo. A inflamação é uma resposta de defesa do organismo contra diferentes tipos de agressão causado por micróbios, agentes físicos e químicos, necrose tecidual ou reações imunológicas. Os 5 principais sinais da resposta inflamatória aguda são o rubor, que é caracterizada com um vermelhão devido à dilatação dos vasos sanguíneos, a dor, que é devido ao aumento da pressão exercido pelo acúmulo do fluido intersticial e também devido ao aumento do fluxo sanguíneo e de mediadores químicos como, por exemplo, a bradicinina. O calor, ele é um resultado do aumento do fluxo sanguíneo. O tumor, ele não é nada mais, nada menos que um inchaço devido ao acúmulo extravascular do fluido. E, por fim, a perda de função. Agora eu vou falar um pouco sobre as doenças inflamatórias. Doença de Crohn. Essa doença pode afetar desde a boca, o esôfago, o estômago até o intestino e o ânus. Os portadores da doença de Crohn têm uma predisposição genética que faz com que as células ataquem outras células sadias do sistema digestivo, resultando em uma inflamação, úlceras, sangramento e dificuldade na absorção dos alimentos. Essa imagem que vocês estão observando aí é a imagem de um intestino com a doença de Crohn. Temos também a retocolite ulcerativa, que é uma doença que ataca somente os cólons do intestino grosso, em sua maioria na parte final, provocando diarreia, dor abdominal e sangramento nas fezes. As pessoas que sofrem com isso são geneticamente predispostas a apresentarem cólon inflamado e com úlceras. Novamente, essa imagem que está apresentando no slide é uma imagem do intestino com a retocolite ulcerativa. Temos também a colite indeterminada, que se dá esse diagnóstico quando se há dúvida entre a doença de Crohn ou a retocolite ulcerativa. A colite indeterminada acomete cerca de 15% dos casos de doenças intestinais inflamatórias. A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, sendo uma doença respiratória bastante comum. Os principais sintomas de uma pessoa asmática é a dificuldade de respirar, pulmão apresenta um chiado e aperto no peito, a respiração curta e rápida e o desconforto torácico. Os sintomas da asma pioram à noite e nas primeiras horas da manhã. Já a imagem disposta no slide apresenta uma obstrução em um muco e inflamação nas vias aéreas. A aterosclerose, sabe-se que ela é uma doença inflamatória causada pela formação de placas de gordura nas veias arteriais, que recebe o nome de ateroma. E o acúmulo de gordura começa na infância, mas suas consequências se manifestam somente mais tarde. Artrite reumatoide é uma doença inflamatória que afeta pequenas articulações de mãos e dos pés, interferindo no revestimento das articulações, que causam um inchaço que futuramente pode se transformar em uma erosão óssea e em uma deformidade articular. Tal doença se trata de uma doença autoimune, ou seja, faz com que o sistema imunológico ataque células saudáveis por engano. E por último temos a vasculite,
que é uma inflamação nos vasos sanguíneos, onde as paredes desses vasos são invadidas por células do sistema imunológico, causando a oclusão, ocorre a formação de aneurismas e hemorragias. Como todo o corpo depende do sangue transportado pelos vasos sanguíneos, as vasculites podem causar sintomas ou lesões em qualquer sistema. Agora eu vou falar sobre o tratamento. O tratamento de uma inflamação ocorre pelo uso de remédios anti-inflamatórios, que têm potencial efetivo de cortar o efeito da cascata do ácido araquidônico, sendo que essa cascata é responsável pela vasodilatação, desencadeando então o processo inflamatório, e posteriormente a vasoconstrição. Os remédios anti-inflamatórios podem se dividir em dois tipos: anti-inflamatório, corticoides, e anti-inflamatório não esteroides. Nos anti-inflamatórios não esteroides são usados para redução de dor e inflamação, gerado por vários fatores diferentes. Ele faz com que ocorra a inibição da enzima COX, que é a ciclooxigenase, fazendo com que encerre a cascata, resultando na não síntese de prostaglandinas e tromboxanos, gerando assim uma diminuição no processo inflamatório. Já os corticoides são usados para suprir os mecanismos de defesa encontrados no corpo e é feito a partir do hormônio cortisol, que é produzido pelas glândulas suprarrenais, sendo um medicamento sintético desse hormônio, com o mesmo núcleo, mas com a estrutura modificada para que o impacto no nosso corpo seja maior e o resultado seja melhor. Portanto, quando há presença de inflamação, o corticoide trabalha contra as substâncias envolvidas, que comprometem o sistema imune, na qual ele age inibindo a enzima fosfolipase, sendo assim, não tem a continuidade da cascata do ácido araquidônico, interrompendo a inflamação. Com essa medicação, à base de corticoides, o paciente fica comprometido, porque como não tem o funcionamento da cascata efetivamente, não há liberação de linfócitos que vão fortalecer o organismo do paciente. A diferença entre os dois é que os corticoides atuam em doenças como asma e doenças inflamatórias autoimunes. E os não esteroides são utilizados a fim de amenizar dores menos intensas e inflamações de grau mais leve.